Juventude e Fluminense, oitavas de final da Copa do Brasil. Nesta quinta-feira, o Fluminense começa a definir o seu futuro na competição aqui em Caxias do Sul, no estádio Alfredo Jaconi, um estádio sempre difícil de enfrentar o Juventude, sempre um adversário muito complicado. A gente começa a caminhada nessas oitavas de final com uma esperança de vitória e todas as informações desse jogão você acompanha a partir de agora aqui no canal do Lessa. Vamos começar esse pré-jogo aqui na fria Caxias do Sul. Vou confessar para vocês que eu imaginava até que fosse estar mais frio em termos de temperatura. A gente está aqui mais ou menos com 13 graus. Lá em Criciúma, por exemplo, chegou a bater 11 graus. Só que aqui venta muito, cara. E ontem à noite a gente percebeu isso. Quando a gente estava na live do Jornada, a gente percebeu que não estava tão frio, mas só que o vento não parava. A gente saiu na rua, quando a gente foi jantar, uma ventania danada. Então é algo que a gente tem que levar em consideração. Sempre, né, praticamente, tem jogo no Alfredo Jaconi, esses jogos à noite, assim, a possibilidade de neblina, talvez, de muito vento, enfim, um frio que pode incomodar um pouco os jogadores, principalmente quem não está habituado a esse tipo de temperatura. Bom, mas falando do jogo, a gente, sei lá, poucos dias atrás, semanas, né? Um pouco antes ali da chegada do técnico Mano Menezes, até após o primeiro, o segundo jogo, a gente imaginava esses jogos da Copa do Brasil, Libertadores que está vindo por aí também nesse mês de agosto, e não conseguia vislumbrar o Fluminense competindo de fato. Nem só pelo que não estava jogando naquele momento, mas pela situação desesperadora no Campeonato Brasileiro. E ficava impossível a gente imaginar que daria para dividir atenções, porque se um time mal está conseguindo competir num campeonato em que está afundado numa zona do rebaixamento, você imagina sonhar com o título da Copa do Brasil, sonhar com Libertadores. Mas a Copa do Brasil é uma competição mata-mata. E mata-mata, meus amigos, é outra história. É outro mundo. E agora, pelo menos, a gente tem uma certa, eu não vou dizer tranquilidade. A situação ainda é difícil no Campeonato Brasileiro. E todo mundo que sabe, eu acho que é consenso, que sair dessa situação agora é o mais importante. Continua sendo o mais importante. Tanto é que o Fluminense vai poupar jogadores para esse jogo de logo mais. Foi a decisão da comissão técnica. E aí você vai, talvez, virar para mim e falar, pô, Lessa, mas tá, o Fluminense está realmente valorizando a Copa do Brasil, a competição, está poupando o jogador. Gente, uma coisa não necessariamente quer dizer a outra, na minha visão, pelo menos, né? É claro que eu acho que o Fluminense está valorizando, sim, a Copa do Brasil. O fato de colocar um time misto em campo não significa que você não está vislumbrando, pensando numa quarta de final. A questão é que a sequência desse mês de agosto vai ser muito pesada. É Copa do Brasil, é Campeonato Brasileiro com obrigação de vencer, é Libertadores. Então tem muita coisa para acontecer. E talvez se você não dosar isso agora, a gente pode ter problemas lá na frente. O Fluminense tem uma... Assim, já teve nesse ano de 2024 uma enxurrada de lesões, continua tendo. O Marquinhos já lesionou contra o Bragantino, o Cano voltou a sentir, Felipe Melo está machucado. Então não tem jeito, tem que pensar na temporada como um todo. Eu já dei minha opinião sobre isso aqui. Eu falei que só deveria poupar quem realmente não tem condições de jogar, na minha visão. Mas eu entendo que a comissão técnica está pensando a médio e longo prazo e o time vai precisar ter força para jogar 3 competições enquanto estiver vivo nelas. Então eu acho que, a gente vai falar mais sobre isso na provável escalação, mas é uma equipe que vai chegar aqui para competir, para brigar. Se não der para fazer um jogo tecnicamente razoável, um bom jogo, uma grande atuação, mas competindo na disposição, na corrida, para tentar sair daqui com um bom resultado. Se a gente olhar para o histórico no Alfredo Jaconi, realmente é muito ruim. É muito ruim. Na história, na verdade, antes, vou pegar aqui os últimos jogos entre Fluminense e Juventude. A gente olhar aqui o histórico, ao todo são 29 partidos, 12 vitórias do Flu, 7 empates e 10 derrotas. O retrospecto mais recente, pegando os últimos 12 jogos, a gente vai ver aqui 5 vitórias do Fluminense, 3 derrotas e 4 empates. Né? O Fluminense leva vantagem no último jogo. A gente sabe que foi aquele empate trágico no Maracanã, 1-1. Pois bem, mas quando a gente vai para os jogos no Alfredo Jaconi, aí é um desespero.
Fluminense só venceu um jogo no Alfredo Jaconi. Um jogo. Foi em 2005. Exatamente isso. Foi em 2005, vitória por 4-3 sobre o Juventude. Uma virada, chegou a tomar 2-0. O Fluminense conseguiu virar esse jogo. E eu quero saber se vocês lembram os 2 gols do Adriano Magrão, do Lene e também de Petkovic. Depois do cruzamento de Gabriel, Adriano Magrão fez para o Fluminense. E Adriano Magrão empatou a partida 2-2. Mas Lene de longe e Petkovic viraram o jogo. Fluminense 4-3, final. Muito bem, então vamos para a provável escalação do Fluminense, que é sempre um oferecimento da KTO aqui no canal do Lessa. Ontem eu passei para vocês aqui, a vitória do Fluminense está pagando 2,71, tá bem equilibrado, né? Juventude 2,80, praticamente igual. Eu até falei isso recentemente, você vê que o mercado já está olhando o Fluminense de uma forma diferente. Né? O jogo no Alfredo Jaconi tem um levíssimo favoritismo, porque o Juventude está jogando em casa, mas assim, é praticamente irrisório. É irrisória essa diferença aí. Então, a KTO está acreditando que o Fluminense pode sim conseguir uma vitória. Essa odd demonstra isso. Se a gente for para outras opções mais seguras, Fluminense o empate 1,37, não vale a pena, só se você combinar com alguma outra coisa. Escanteios, algo do tipo. Ambas marcam 1,66. Se você acha, por exemplo, sei lá, um empate 1-1, pô, se o Fluminense empatar 1-1, que tá ótimo, vai para decidir no Maracanã. Tem essa opção. Empate devolve a aposta. 1,80, se tiver um empate você recebe dinheiro de volta, ou se o Fluminense vencer, você coloca, bate essa hora de 1,80. Olhando aqui os especiais de jogadores, quem está em grande fase agora? Quem está em grande fase agora é Cauã Elias. Um gol do Cauã Elias a qualquer momento está pagando 5. Odd 5 para um gol do Cauã Elias. Sei não, hein? Acho isso aqui muito bom. Vale como não quem nada, sempre com responsabilidade. Não vai colocar em risco dinheiro que você não pode gastar, dinheiro que você não pode perder. Isso aqui é uma diversão acima de qualquer coisa. Não vale como quem não quer nada? Larga um negocinho aí no Cauã Elias. O moleque tá confiante, tá metendo gol direto, tá em grande fase, já fez gol na última rodada também. Cara, eu, na moral, vou nessa aí. Vou nessa aí porque acho que tem uma grande chance de mais um golzinho no Cauã Elias hoje. Utilize o cupom JORNADA. Você fez cadastro na KTO? KTO.com. Simples e rápido. Vai lá, vou deixar o link aqui na descrição, clica aqui, faz o cadastro rapidinho, utilizou o cupom JORNADA, você tem 20% de bônus no seu primeiro depósito utilizando este link aqui no canal do Alex. Então beleza, vamos para essa provável escalação, que eu sei que vocês querem saber mais detalhes. Ontem eu trouxe aqui, confirmando a informação de outros colegas, a provável escalação do Fluminense para esse jogo. O time titular que o técnico Mano Menezes trabalhou na última atividade aqui em Caxias do Sul para esse confronto. A gente tem como desfalques André, que ficou no Rio de Janeiro. A gente vai saber hoje ao longo do dia se teve mais algum motivo além de ser poupado ou não. Está gerando muita discussão sobre isso, eu sei. Germancano, Marquinhos, Felipe Melo, Terans, todos esses não viajaram para cá, para Caxias. E tem os poupados, que a gente vai falar a partir de agora. Então vamos passar a provável escalação e aí a gente troca uma ideia em cima disso. Inclusive falando sobre os poupados. Fluminense deve ir a campo com Fábio, Guga, Thiago Santos, Antônio Carlos e Diogo Barbosa. No meio de campo, Martinelli, Nonato e Marcelo, sim. Marcelo no meio de campo. Com Lima, Serna e Cauã Elias. Aí a gente vai discutir questão de posicionamento, mas por aí a gente já vê que Thiago Silva está poupado, Samuel Xavier também está. O Alexander voltou de lesão, né? Antes que eu esqueça aqui de comentar, voltou, vai ficar à disposição, mas começa no banco. Então a gente tem Paulo Henrique Ganso poupado, John Arias, idem. Esses jogadores ficarão no banco de reservas. É a decisão mais certa a se tomar? Mano fez a escolha correta? O jogo vai dizer sobre isso. Mas eu acho que o Fluminense está num momento melhor. Está num viés de subida. Está com confiança. E isso ajuda muito. Até nessa situação em que você vai ter um time em campo que não tem muito entrosamento. É saber aproveitar esse bom momento. E saber aproveitar talvez um Juventude que está oscilando agora após a chegada do Jair Ventura, não venceu ainda o Juventude. Mas aqui a gente sabe que é complicado. O problema deles, o que a gente tem que pensar é jogar bem. O Fluminense tem que tentar jogar bem da forma que der. É o que eu falei, se não der para jogar, para tecnicamente ter uma grande atuação, criar 20 chances de gol, beleza.
Então que saiba se defender como soube contra o Bragantino no segundo tempo e segure um resultado importante. Eu acho que é nisso que o Mano está pensando. A gente vai ali para uma linha de zaga, o Guga, o Diogo Barbosa na laterais, não tem muita surpresa. E aí tinha a discussão, pô, mas o Ignacio tinha que jogar, contrataram 12 milhões de reais, aí vai Antônio Carlos e Thiago Santos. Eu encaro isso como natural, gente, eu não acho nenhum absurdo, assim. O Ignacio chegou agora, o Fluminense pagou por ele, é verdade, tudo isso é verdade. Mas não é uma sumidade, não é o Thiago Silva. E o Antônio Carlos e o Thiago Santos, quando o Mano precisou deles, inclusive até antes do Mano chegar, eles deram conta do recado. Claro, com suas limitações, com erros aqui e ali, mas o Thiago Silva, o Thiago Santos fez uma partida absurda contra o Palmeiras. E o Antônio Carlos contra o Bragantino também fez um bom jogo. Então acho que o Mano tá tendo coerência. Tá dando uma sequência. Pô, os caras entraram bem, jogaram, deram conta do recado. Por que eu não vou botar os caras para jogar? Porque senão pode parecer injusto. Pô, recebi a chance, fui bem, o cara me tirou do time. Então eu entendo completamente essa questão do Mano, tá? Não julgo isso e acho que esses dois, como já atuaram juntos, podem fazer um bom jogo. A gente vai para o meio. Aí a opção de colocar o Nonato. O Alexandre voltou agora de lesão, o Nonato tem entrado bem nos jogos. Acho uma opção correta. Marcelo no meio de campo, aí a gente tem que ver como vai ser a movimentação do Marcelo, como ele vai se sentir, se ele vai se sentir à vontade, porque é uma função que antes ele não queria fazer, parece que o Mano o convenceu de exercer dentro do time, começando o jogo ali. Não é dele jogar muito de costas pro gol, ele não gosta, ele gosta de vir em frente com a bola, é característica dele. Então a gente vai ter que observar para ver como o Marcelo vai se sentir em campo com essa função. O Lima eu acho que vai ter muita liberdade de movimentação. É um cara que vai compor a segunda linha de marcação, a segunda linha de 4, mas quando o Fluminense estiver com a bola, ele vai atacar esses espaços que surgirem lá na frente, principalmente pelo lado direito. Eu acho que ele é um jogador com essa dinâmica. Foi assim que ele surgiu, que ele se destacou no Ceará, não atuando como segundo volante. Era uma posição onde ele se sente mais confortável. E isso mostra como o Keno perdeu espaço com o Mano. O Keno, tudo bem, a disputa não é exatamente essa, porque ali jogaria o Ares. O Keno não disputa com o Ares, mas enfim, de qualquer forma, se o Mano quisesse escalar o Keno, ele poderia escalar. E não, vai de Lima. Então, oportunidade para o Lima, que voltou de lesão, entrou no segundo tempo, agora vai começar um jogo novamente. E aí o Serna, mantido, acho que não tem muita discussão em relação a isso, e o Cauê Elias também no ataque, não tem nenhuma discussão. Então é o time ideal, é um time que eu acho que tem condições de ser competitivo, tem condições de brigar, que tem condições de fazer um jogo seguro e levar para o Maracanã um resultado ok, um resultado satisfatório para que o Fluminense tenha condições de decidir a classificação tranquilamente, jogando diante do seu torcedor. Eu acho que o objetivo é esse. Assim, a gente tem que pensar que domingo é um grande desafio, o Fluminense tem que ganhar esse jogo do Bahia, e se conseguir um bom resultado aqui, tem toda a capacidade no segundo jogo no Maracanã de conseguir o resultado necessário para avançar para as quartas de final da Copa do Brasil. Eu não pouparia tantos, mas entendo, obviamente, e acredito na avaliação da comissão técnica que está lá justamente para isso, trabalhando dia a dia e estudando essas decisões. Vamos ver o que disse Cauê Elias, a Flu TV, sobre a expectativa desse jogo, esse garoto que está em grande fase. Cara, a preparação é muito intensa, como sempre. A gente vem de bons resultados, então acho que a gente tem que manter. A gente tem que continuar trabalhando forte, mantendo o nível nos jogos para poder continuar com essa sequência de vitórias e poder tirar o time da zona de rebaixamento e também garantir a vitória num jogo fora de mata-mata Copa do Brasil, que é muito importante também. Agora chamando o meu grande amigo Renan Reis, nosso laranja tricolor, fazendo uma análise desse adversário, análise tática do Juventude e mostrando como o Fluminense pode machucar essa equipe do Juventude, justamente com esse Cauê Elias, essa arma que hoje o Fluminense tem. O Renan sempre trazendo perspectivas diferentes do jogo e ele chega com mais essa análise. É isso, meus amigos. Vamos falar do Juventude, o adversário do Fluminense, nessas oitavas de final da Copa do Brasil. Eu quero começar falando do meio-campista Jean Carlos. É um jogador muito interessante, canhotinho, habilidoso, chuta bem de fora da área. A gente vai ver aqui contra o Atlético Mineiro, o belo gol que o Jean Carlos marcou. O Atlético sobe a marcação, não consegue fazer a roubada de bola. E olha aqui o espaço que surge nas costas da linha defensiva atleticana. O Jean Carlos identifica esse espaço e faz o ataque à profundidade. Sai aqui, ó, na cara do goleiro e vai marcar um belo gol, bela finalização ali do Jean Carlos.
Então é um jogador, a gente vai ver aqui outros lances dele, que além de finalizar muito bem, ele tem facilidade para achar passes aqui em profundidade, passes de ruptura para os atacantes, e ele se movimenta muito bem. Então a gente vê que, nesse caso, ele sai do bloco de marcação, vem para um local menos pressionado e assim tem a liberdade para achar esse belo passe para o jogador do Juventude. O Juventude chega aqui na cara do gol e marca o gol por ali. A gente vê contra o Internacional, mais uma vez, ele tem liberdade para fazer o passe em profundidade, efetua o passe e deixa o jogador aqui muito bem posicionado para só acionar o atacante. Ele só tem um trabalho ali de botar a bola para dentro do gol. Então, pessoal, o Jean Carlos é esse camisa 10 que pega bem na bola. A gente vai ver aqui o gol de falta que ele marcou contra a equipe do Vasco. É claro que teve uma ajudinha ali do goleiro, mas é um camisa 10 que pega bem na bola, um camisa 10 que tem qualidade para achar esses passes em profundidade. Precisa ser marcado de perto pelo Fluminense hoje, porque é provável que as jogadas de perigo passem pelos pés do Jean Carlos, o articulador dessa equipe do Juventude. Continuando, galera, eu peguei aqui o último jogo do Juventude pelo Campeonato Brasileiro e percebi que eles tiveram muita dificuldade para marcar o Bolasie, jogador do Criciúma, que é um atleta que atua mais pelos lados do campo, só que ele fez 2 gols em lances de camisa 9. E aí eu pensei muito no Cauã Elias, que é um cara que faz movimentos interessantíssimos dentro da área. E se o Bolasie teve a capacidade de fazer esses movimentos e confundir o sistema defensivo do Juventude, o Cauã Elias tem muita capacidade para fazer isso e ele vai ter essa possibilidade no jogo de hoje. Primeiro lance, ele está fazendo um movimento aqui, indo para frente, atacando a frente desse zagueiro, só que no meio da jogada ele vai desacelerar e atacar as costas. A gente vai ver, isso aqui é um movimento perfeito do Bolasie e o Cauã Elias, depois eu separei uns lances aqui, a gente vai ver que o Cauã Elias ele ocupa muito bem as costas dos zagueiros adversários. Então eu consigo imaginar perfeitamente o Cauã Elias fazendo esse tipo de movimento e confundindo a zaga do Juventude. O Bolasie faz um belo gol ali, justamente naquele movimento de ameaçar a atacar a frente e logo depois atacar as costas. A gente vai ver aqui, mais um lance que o Bolasie ele mantém uma certa distância da linha defensiva. Na hora do cruzamento, o Bolasie vai fazer a infiltração, vai atacar as costas desse zagueiro, toma a frente também, consequentemente ali do lateral, e consegue fazer o cabeceio. A gente vai ver um jogo contra o Flamengo que o Pedro vai fazer exatamente esse movimento. No início da jogada, ele mantém uma certa distância da linha defensiva, e na hora que sai o cruzamento, ele ataca as costas do zagueiro e marca o gol ali de peito. Tá bem? Então a gente vai dar uma olhada agora nos lances do Cauã Elias, e a gente vai ver que ele ocupa muito bem as costas dos zagueiros adversários. Já nesse primeiro lance, a gente vê o zagueiro fixado na bola, o lateral esquerdo aqui também fixado na bola, e o Cauã Elias inteligentemente se coloca nas costas aqui desses 2 jogadores. Sai a tabela, o Cauã Elias faz um movimento para receber aqui o cruzamento e fazer o gol ali de carrinho. Então a gente vai ver mais uma vez aqui, contra o Cuiabá, ele faz um movimento diferente, mas também é muito interessante, porque a linha defensiva ela vai afundar um pouco e o Cauã Elias desacelera justamente para manter uma distância aqui e ficar em situação de vantagem na hora do cruzamento. O pessoal afundou um pouco e o Cauã Elias está numa altura diferente aqui, justamente para receber essa bola e fazer a finalização. Então a gente vê que, apesar da pouca idade, o Cauã Elias ele se movimenta e se posiciona muito bem. Aqui no jogo do último final de semana, a gente vai ver mais uma vez, está nas costas do zagueiro do lado esquerdo. E é muito difícil de marcar esse tipo de jogada, né? Sai ali o cruzamento do Ganso. E olha o Cauã aqui, está nas costas do zagueiro do lado oposto e à frente aqui do lateral esquerdo, entre os 2 jogadores do Bragantino. Ele só escora e faz o gol. E por último, quero mostrar aqui para vocês o gol que o Fluminense fez contra o Palmeiras. Não foi marcado pelo Cauã Elias, mas a movimentação dele na jogada foi uma coisa fantástica. Coisa assim de camisa 9, cascudo, tá? Então a gente vai ver aqui o que o Cauã Elias fez na jogada. No início, ele está ocupando as costas desse zagueiro aqui do Palmeiras. A jogada vai se desenrolar. Na hora que o Kevin Serna passa aqui do Zé Rafael, olha o que o Cauã Elias vai fazer, pessoal. Ele vai sair das costas desse zagueiro e vai parar aqui nas costas
do Gustavo Gomes. Cara, como é que tu marca isso, né? Assim, é muito difícil. Ele vem ocupar as costas do Gustavo Gomes e na hora do cruzamento, ele faz um movimento para antecipar aqui o Gustavo Gomes. É que o cruzamento saiu para o John Arias, um pouquinho mais atrás. Se o cruzamento tivesse vindo para o Cauã Elias, fatalmente ele anteciparia e conseguiria fazer aqui a finalização. Então, só para vocês verem o nível do Cauã Elias, o nível de movimentação, de entendimento do jogo que esse rapaz tem com apenas 18 anos. Por isso, diante da dificuldade que eu percebi ali, que a zaga do Juventude tem para controlar esse tipo de jogada, de infiltração, de ocupação das costas, eu acredito que o Cauã, mais uma vez, terá sucesso e fará um gol aí do Fluminense. Será que será 1-0 novamente? Gol do Cauã Elias? Vamos torcer para que isso aconteça, seria um resultado maravilhoso para o nosso Flusão e nós voltaríamos muito confortáveis para a segunda partida aqui no Maracanã. É isso, meus amigos, espero que vocês tenham gostado de mais essa análise para cima deles hoje. Tamo junto e saudações tricolores. Valeu. Valeu, meu amigo. Tamo junto, um abraço e até a próxima. Agora chamando o Bruno Muck, repórter da Rádio Caxias, a rádio aqui de Caxias do Sul, com todas as informações do adversário do Fluminense, que tem desfalques, que não venceu sob o comando de Jair Ventura, que inclusive tem o Lucas Freitas, irmão do Luan Freitas, que tem chance de ser titular nesse time. Fala aí, Lucas. O Juventude busca a primeira vitória sob o comando do técnico Jair Ventura. Jair chegou ao clube após Roger Machado ter aceitado a proposta do Internacional. O Juventude buscou o Jair Ventura, que teve uma passagem vitoriosa pelo clube em 2021. Fez parte da campanha que segurou o Juventude na elite do futebol brasileiro. No ano seguinte, ele não começou tão bem assim e acabou sendo desligado. O Juventude trouxe esse técnico junto com a comissão de Jair Ventura, só que por enquanto ainda não conseguiu vencer. Jair tem 3 jogos sob o comando do Juventude. O empate contra o São Paulo em Brasília, com o mando do Juventude, uma derrota para o Cruzeiro em Belo Horizonte e também uma derrota para o Criciúma no estádio Alfredo Jaconi. Foi a primeira derrota do Juventude como mandante na Série A do Campeonato Brasileiro. Aliás, dentro do Alfredo Jaconi, o Juventude perdeu apenas 2 vezes na temporada. Na fase classificatória do Campeonato Gaúcho para o Inter e agora para a equipe do Criciúma, ambos os jogos pelo placar de 2-1. Diante do Fluminense, uma série de desfalques. João Lucas, lateral direito, teve uma lesão na coxa e está de fora. Everton deve ser o substituto. O Alan Ruschel foi expulso contra o Internacional. Lembra aquele soco que ele acabou dando no torcedor, que invadiu o gramado para agredir o jogador do Internacional, o Ener Valencia? O Alan foi defender o companheiro de profissão e acabou sendo expulso. Vai cumprir a suspensão automática. Na vaga dele, Lucas Freitas, que é zagueiro de origem, deve atuar improvisado na lateral esquerda. Ou uma opção da base, da Rocha. São alternativas que o técnico Jair Ventura tem. Zé Marcos retorna de suspensão, não atuou contra o Criciúma, deve voltar e formar a dupla de zaga com o Rodrigo San. Nas demais posições, o time deve ter Gabriel, Everton, Rodrigo San, Zé Marcos e Lucas Freitas ou da Rocha. O meio de campo com Kaique, que é uma dúvida ainda, sentiu o joelho no jogo passado, ou Thiago Conte ou Luiz Oyama, ainda Jadson e Jean Carlos, Lucas Barbosa, Eric Farias e Gilberto ou Gabriel Talhari. A fase do Gilberto não é tão boa assim, talvez Gabriel Talhari receba uma oportunidade no comando do ataque. Juventude encara o Fluminense e entende que nesse momento o Fluminense melhorou na temporada e pretende levar uma certa vantagem para atuar no Maracanã na próxima semana. Grande abraço para vocês e até a próxima. Valeu, Bruno Muck, um grande abraço, repórter aqui da Rádio Caxias. Vamos lá, vamos à arbitragem do jogo para a gente finalizar este pré-jogo aqui com a arbitragem do Luiz Flávio de Oliveira, trio paulista, né? Auxiliado pelo Alexandre Ribeiro e também pelo Daniel Paulo Zioli. O VAR será o Rodrigo D'Alonso Ferreira de Santa Catarina. Cara, o Luiz Flávio é o seguinte, é um árbitro que já está aí, já apitou 33 jogos do Fluminense, árbitro tem uma longa rodagem já na CBF, em jogos importantes do Campeonato Brasileiro, mas é mais um daqueles árbitros que não consegue agradar absolutamente ninguém, né? Na maioria dos jogos você vê as duas equipes reclamando do Luiz Flávio de Oliveira. Não sei, maioria, exagero, não sei, mas é um árbitro, assim como tantos outros que temos aqui, muito fraco, mas é redundância falar isso da arbitragem na CBF. Ontem a gente viu alguns jogos e várias discussões e reclamações de arbitragem também, não é nenhuma novidade. Então é sempre aquele pedido e a torcida para que esses caras não façam lambança e não prejudiquem o Fluminense. Ele tem um histórico aí, só a título de curiosidade,
de 33 jogos, com 15 vitórias, na verdade, 9 empates e 9 derrotas. O último jogo que ele apitou do Fluminense foi a vitória sobre o Internacional por 2-0 em 2023. Aliás, o único jogo que ele apitou do Fluminense no ano passado foi exatamente essa vitória sobre o Internacional. Bom, vamos lá. Transmissão do Sport TV e do Premier, mas como sempre, aquela dica muito importante de você acompanhar, assistir o jogo, não tem problema nenhum, pelo contrário, mas deixe o áudio da transmissão com a gente, com a nossa equipe, Jornada KTO 1902, eu e Gabriel Amaral, direto aqui de Caxias do Sul, fazendo essa cobertura especial para vocês, né? Sempre naquela correria, o cansaço, mas vale a pena para levar até você um conteúdo de qualidade, o clima do estádio, né? Todas as informações aqui do estádio, aquele pós-jogo completo, com entrevista coletiva, com zona mista, enfim, tudo isso você vai acompanhar na nossa transmissão que é voltada para você, torcedor tricolor. Então, espero vocês mais tarde, a partir das 5 da tarde, né? A bola vai rolar às 7 da noite, a partir das 5 já estaremos ao vivo, direto aqui do estádio Alfredo Jaconi, a única mídia do Fluminense cobrindo o Fluminense em loco aqui em Caxias do Sul, beleza? Um abraço, pessoal, nos vemos mais tarde, se Deus quiser, com uma vitória do Fluminense. Valeu!